Que a graça do Divino Mestre esteja nos corações de todos os ouvintes. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Eu gostaria de convidar a todos os meus alunos, leitores e também ouvintes da Palavra de Deus, dos ensinamentos teológicos, para que vocês possam me ajudar a compartilhar. Compartilhe os áudios pelo WhatsApp, compartilhe os vídeos também pelo WhatsApp. Você entra aí se você ainda não faz parte do meu canal, você entra no YouTube e pesquisa Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Lá você se inscreve, dá um like, deixa seu comentário. E se você ainda não está no meu Instagram, você pesquisa lá, Pastor Fábio Silva 11, tudo junto, Pastor Fábio Silva 11. E você me segue no Instagram e logo após eu também vou estar seguindo vocês. E neste exato momento nós estaremos estudando um pouco sobre a Reforma Protestante, né? Nós estaremos estudando sobre a Reforma Protestante, que é um dos capítulos mais interessantes da história da Igreja, e interessante principalmente para nós, porque a reforma direciona de uma forma de direcionamento para nós, né? Ela é direcionada diretamente para todos nós. Todos nós estamos ligados de uma forma diretamente à reforma protestante. As denominações evangélicas protestantes todas têm uma conexão. Por mais indireta que seja, tem uma conexão com a Reforma Protestante. E vamos ver as primeiras informações sobre a Reforma Protestante. Princípios básicos da Reforma Protestante. Primeiro deles, solas Escrituras. A Reforma Protestante inovou dizendo que existe de formas diferentes de autoridade, fontes de autoridade únicas. Na visão católica, a autoridade não é só a Escritura. A autoridade é também a tradição. A fonte de autoridade é também a tradição, aquilo que o Papa diz em suas encíclicas, as interpretações autorizadas da Igreja, os escritos dos pais da Igreja. Tudo isso são fontes de autoridades. Dentro do romanismo, a Igreja Protestante, ela rompeu com esta visão e trouxe uma tradição nova de autoridade, dizendo a autoridade final e última de fé é só as Escrituras. Por isso que nós que somos crentes, quando queremos dirimir questões relacionadas à doutrina, ao comportamento do crente, as questões doutrinárias, éticas, o que nós fazemos? Se a pessoa vem com algum tipo de costumes ou doutrinas diferentes, nós perguntamos que base bíblica ele tem para defender aquela tese que ele está afirmando. O que nós queremos com isso? Nós queremos que esta pessoa aponte, um fundamento escriturístico sobre o assunto que ele está afirmando. Eu sou a favor do aborto até tal mês do nascimento.
Então você vai perguntar, então eu vou perguntar, ou um pastor teólogo vai perguntar qual o fundamento bíblico, onde você pode me provar na Bíblia esses fundamentos. Se não tiver fundamento, você já descarta na mesma da hora. De onde veio esse apego, essa autoridade bíblica como palavra final? Vem da época da Reforma. Os reformadores ensinaram que somente as Escrituras é a fonte única de nós estarmos aprofundado e estar guardando. Conhecido como sola scriptura. Princípios básicos é sola gratias e sola fide. Esse é um princípio soteriológico. Para nós protestantes, a salvação se dá somente pela graça de Deus. É só a graça de Deus a causa primária para que o homem receba a salvação. O homem ele não é salvo por seu esforço próprio ou por seus méritos. O homem é salvo pela graça de Deus. E a reforma protestante dá muita ênfase sobre isso. Existe também a graça eletiva de Deus, na qual isso vai gerar polêmica no século XVII, na proposta de Armínio e os remonstrantes, Os remonstrantes, que vão dizer a graça de Deus salva, mas não de uma forma eletiva, mas sim a graça preveniente. Essa graça é a graça de Deus que leva à salvação. O arminianismo vai propor isso em 1609 e 1618. Os filhos de Dort vai se opor a isso, apresentando os cinco pontos do calvinismo em Holanda. Então essa discussão vai crescer em um tempo maior e vai chegar a tal ponto a 100 anos, mais ou menos, depois do início da reforma. Mas seja no calvinismo ou no arminianismo, a doutrina da salvação através da graça, ela é poderosa e verdadeira. E também é bem diferente do pelagianismo, Pelagianismo, que existiu nos dias de Agostinho de Hipona. O pelagianismo dizia o seguinte: é possível alguém agradar a Deus sem o auxílio da graça. O homem pode viver sem pecar só em sua decisão própria, sem que Deus o ajude. Perfeitamente possível isso. E qual é a base para esse pensamento? Pelágio dizia: é a base na qual Deus manda viver em santidade. Se Deus manda viver em santidade e eu sou incapaz de viver em santidade, então Deus é um Deus injusto. Se Deus manda, é porque eu posso. Basta eu querer e posso sem a ajuda dele. Então, meus amados e queridos irmãos, o pelagianismo dizia isso. Já com os reformadores arminianos mesmo, ele afirma que a graça Deus capacita a todos e que somos salvos pela graça, ou seja, pelo favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus mesmo assim nos salva.
Já no calvinismo, a graça é de uma forma eletiva. Deus, né, salva os seus através da eleição, né? Isso sempre inclui a sola fide. Essa graça de Deus sempre mediante a fé. Nunca pelas obras, mas sempre mediante a fé. É o que chamamos de fé salvadora. Há sempre uma pergunta: qual é a fonte da fé? O calvinismo vai dizer que a fonte da fé é a graça salvadora em Jesus Cristo. Já o arminianismo vai dizer que a fé é através da decisão que a pessoa toma. A pessoa precisa tomar uma decisão para poder receber aquela graça. Mas os dois modelos, tanto o calvinismo como o arminianismo, vão dizer que a fé é necessário. No arminianismo, o sola fide, que fala sobre a fé é através da decisão e todo ser humano pode tomar essa decisão e pode fazer parte, só basta ele tomar a decisão de ter essa fé e de acreditar em Jesus Cristo. Já no calvinismo, não. No calvinismo, a graça, ela só é dada aos eleitos, não é a todos, é aos eleitos. E para os calvinistas, os eleitos recebem a fé como um dom de Deus. De modo que a fonte da fé é a atuação do Espírito Santo na vida dos eleitos. Mas enfim, os dois modelos acolhem a graça e a fé. Um exemplo aqui, na Igreja Católica, só o episcopal exerce a função sacerdotal. Ou seja, o sacerdote é aquele que tem acesso a Deus. Ele é tipo uma elite espiritual. Ninguém pode se achegar a Deus sem a intermediação do sacerdote. Na Igreja Católica é o clero, e o clero é composto pelos sacerdotes. Eles podem, diante do altar, realizar o sacrifício da missa, da hóstia. Eles podem interceder por você diante de Deus. Podem absolver vocês dos seus pecados, porque são sacerdotes. Tudo isso porque eles são representantes de Deus diante de vocês. Então, como eles são representantes de Deus, eles podem absolver o pecado de vocês. Isso é a Igreja Católica. Já no protestantismo, é crido que o sacerdócio é base para todos os crentes. Todos os crentes fazem parte da área sacerdotal. Isso significa que o crente, ele tem acesso a Deus de acordo com Pedro, né? Pedro diz que vós sois eleitos e sacerdócio real, né? No protestantismo, os crentes, eles são valorizados, porque eles não são o clero. Eles são considerados todos como sacerdote e todos podem se achegar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, sacrificar diante de Deus através dos seus votos, através do seu dízimo, sua oferta. Tudo isso é feito diante de Deus, não precisa de um sacerdote para isso. No protestantismo,
A igreja é um conjunto de salvos, salvos em Cristo Jesus. No protestantismo, nós temos acesso direto a Deus. Não é necessário procurar um padre, um sacerdote. Não, nós temos acesso direto a Deus para falar todos os nossos problemas. O que eu quero dizer é que esses 3 princípios eles foram fundamentais para a reforma protestante. Para a questão da autoridade, para a questão de como homens são salvos. Bem, para nós chegarmos ao nosso final da nossa aula, nós sabemos que essas reformas aconteceu tudo por causa, primeiramente, das indulgências, né? Nós falamos sobre Martinho Lutero, aula passada, né? Eles tinham um costume, eles diziam mesmo, né, os que iam convencer as pobres almas a poderem comprar a sua salvação. Eles diziam, se você comprar essa indulgência aqui, você vai estar comprando seu terreno no céu. Você tem que salvar a sua família. Tá lá gritando no inferno, tá lá chorando, tá lá gritando de dor e tá pedindo que quer ser salvo. Você botar a moeda no cofre, ele pula do purgatório. Ele tá lá no purgatório sofrendo. Então as pessoas corriam ligeiro, vendiam suas casas, suas propriedades e dava lá na igreja, porque sabia que quando desse o dinheiro, ia pular diretamente do purgatório para o céu. Olha como o povo era enganado, meus irmãos. O povo era enganado e até hoje existem muitos enganadores na face da terra, né? Muitos enganadores que só Deus para ter misericórdia. Irmãos, houve muitas lutas, muitas pelejas para poder a igreja estar hoje como está, democrática, com a Bíblia na mão, né? Por exemplo, Inácio de Antioquia mesmo, ele tinha 86 a 87 anos de idade. Ele foi pego pelos romanos da época e eles foram, né? Ele foi ameaçado de morte, mas era o sonho deles morrer no martírio, né, sendo martirizado, como os apóstolos foram. E quando ele foi preso, alguns irmãos tentou interceder por Inácio de Antioquia. E ele disse, olha, não interceda não. Não coloque um dedo de vocês para tentar interceder por mim, porque eu quero ser mastigado pelos leões. Eu quero ser devorado pelos leões. E se os leões não vierem para me mastigar, eu vou para cima deles. Que coragem desse homem. Esse homem estava doido, né, irmão? Porque, né, é muita coragem. Ele chega a dizer, meus irmãos, que ele era o trigo de Deus. Ele disse, olha, não use de benevolência para comigo, porque eu sou o trigo de Deus. Eu preciso ser mastigado. Ele dizia, eu quero ser moído pelos leões, pelos dentes dos leões, para ser feito o pão vivo para a ceia. Olha, mas que loucura assim na mente de Inácio, mas eu admiro a fé de Inácio de Antioquia, né? Um grande homem de Deus, viu? Ele disse, eu quero ser moído pelas feras para ser oferecido como sacrifício ao meu Senhor. Olha. Ele disse assim, ó, eu sei que às vezes as feras têm medo dos homens e não atacam os cristãos. Mas se eles não me atacarem, eu vou para cima deles até que eles me ataquem. Olha, o que é curioso perceber é saber que este homem quer entregar a sua vida pelo Evangelho. Isso é o mais interessante. Ele parecia ser uma pessoa muito severa, mas o que mais chama a atenção é isso aí. No entendimento de Inácio de Antioquia,
ele entendia que a sua morte tinha grande importância para a fé cristã. Ele entendia que morrer por Cristo seria muito mais produtivo do que morrer por ele. E talvez, meus irmãos, ele tivesse certo. E ele pede isso: não me incomodem, deixa eu ser devorado. Eu quero ser devorado, eu quero ser moído, eu quero ser morto. Diz a história que ele foi levado para o Coliseu, as feras estavam ávidas e ali ele foi devorado. E diz a história, existia também na Turquia um homem chamado Policarpo. Policarpo morreu, ele tinha 86 anos de idade. Ele era um bispo da igreja ali de Esmirna. O que me chama a atenção neste homem é a serenidade diante do magistrado que o condenou. Quando ele foi chamado pelo magistrado, diante, de uma denúncia do povo ali da Turquia, ele se apresentou ali diante do magistrado e também diante da multidão. A multidão gritava: morte aos ateus, morte aos ateus. E Policarpo também olhou para a multidão e disse verdadeiramente: morte aos ateus. Naquela época, os cristãos, eles eram conhecidos como ateus. Ateus porque eles não acreditavam nos deuses estranhos de Roma e de outros que eles serviam. Eles só acreditavam em um Deus, Eles eram monoteístas, Eles não eram politeístas. Então, por Policarpo não ser politeísta, então eles diziam, era conhecido como ateu. Morte aos ateus. Aí Policarpo olhou para o povo e disse: morte aos ateus. Olha que coragem do velho. O magistrado ainda tentou conversar com Policarpo. Disse: Policarpo, vamos conversar. Vamos ser razoável. Você já é uma pessoa dessa idade. Você já é uma pessoa que tem como viver muito ainda. Pega uma oferenda ali, oferece diante do altar dos deuses e você sai vivo daqui, Policarpo. Policarpo, na hora, retrucou e Policarpo disse: se você pensa em me dissuadir dizendo quem sou, eu vou lhe dizer quem sou. Eu sou cristão. Para mim é impossível uma conversão para pior. O que você pede para eu fazer é impossível fazer. Aí o magistrado disse assim, começou já a engrossar, viu que não estava dando jeito, disse assim: Policarpo, eu tenho leões. Policarpo disse: pode botar para cá, pode mandar os leões vir para cá. Policarpo, eu tenho fogo. Policarpo disse: pode botar o fogo para cá, bota para cá o fogo. Policarpo, pode colocar para cá, porque eu prefiro morrer pelo meu Cristo do que fazer o que vocês querem. Rapaz, isso é que é coragem, meus irmãos. Isso é que é coragem. E Policarpo foi colocado em uma estaca. Ali trouxeram lenha, e botaram bastante fogo e queimaram Policarpo vivo, e ele morreu por amor a Cristo, sendo queimado, torrado. E o fogo disse que começou a ventar e o fogo não pegava nele direito,
E aí que a dor era mais ferrenha, mas ele estava morrendo ali alegre com Cristo. Isso é que é fé cristã. Isso é que é amor por Cristo. Irmãos, eu gosto de ensinar teologia porque vocês aprendem sobre grandes homens de Deus que morreram por amor de Cristo. Policarpo, ele foi um dos discípulos de João, viu? João lá do Apocalipse. E ele morreu sendo sacrificado por amor a Cristo. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero orar agora pela vida desse irmão e dessa irmã. Eu quero encerrar hoje as aulas de teologia. A partir dos próximos momentos, a gente vai trazer agora um momento de sabedoria. Eu já trouxe aula bastante de teologia para os irmãos. Então, quando os irmãos quiserem estudar teologia, entra no meu canal e repassa todas as aulas, porque eu dei um ensino médio em teologia em pouco tempo. Em pouco tempo eu dei um ensino médio, falando, resumindo, e vocês agora vão buscar estudando, passando, e você encontra tudo. Você encontra na internet, pesquisando, estudando, você tem tudo para aprender mais sobre Deus. A partir de hoje encerra o curso de teologia que eu dei pelo canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. E a partir do próximo momento a gente vai com um momento de sabedoria, que é uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria aos vossos corações. Deus Pai Todo-Poderoso, que todos os irmãos continuem estudando. Que aquilo que eles esquecerem, eles voltem lá no canal, continue assistindo, continue aprendendo, porque eles vão aprender bastante e vai ser bênção na vida deles. Eu oro e abençoo a vida de todos, em nome de Jesus. É isso aí, continuamos precisando de ajuda para a construção da igreja Chamas Vivas sobre o Altar em Itapevi. Se você desejar ajudar, você vai colocar nos comentários: pastor, coloca o número da sua conta e eu vou estar colocando e você vai estar ajudando a obra de Deus. Saiba que você não vai estar ajudando o homem, você vai estar ajudando a obra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês. Tchau a todos.